Oi, pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser em homenagem ao meu amigo Matheus, porque ele me pediu para gravar sobre glicídios, que são carboidratos, e aí eu vou explicar para vocês tudo sobre glicídios, tá bom? É um assunto muito legal, muito interessante, mas tem que prestar atenção porque é muita informação. Mesma coisa de sais minerais, proteínas, lipídios. Eu vou, inclusive, gravar sobre todos esses conteúdos, aproveitando que eu comecei logo com esse, e aí vai dar tudo certo. Eu espero que vocês gostem da aula. Tá, então vamos lá. O que é que são os glicídios? Os glicídios, eles são moléculas orgânicas, ou seja, moléculas que apresentam estrutura de carbono, popularmente conhecidas como açúcares e podem ser chamadas de carboidratos ou hidratos de carbono. Apresentam algumas funções principais, entre elas estrutural, energética e glicocálise. O glicocálise eu não vou falar nessa aula, porque eu quero deixar uma separada só para ele. E aí, os glicídios eles podem ser divididos em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos, que tem a ver com a quantidade de monossacarídeos que tem em cada um. Então vamos lá. O que são os monossacarídeos? Eles são a menor unidade dos carboidratos. Todo monossacarídeo ele é composto de CH2O, entre parênteses no caso, essa fórmula, N. E é muito legal porque a gente sabe que os glicídios eles também podem ser chamados de hidrato de carbono, ou seja, carbono hidratado. Hidro, água. Então quer dizer que é carbono com água. E isso permite que essa memorização da fórmula aconteça de uma maneira mais instintiva. Se glicídios são carbonos hidratados, ou seja, carbono com água, então a fórmula vai ser carbono H2O, que é água, entre parênteses, e o N. O que seria esse N? É o número de carbono que tem dentro da molécula. Nos monossacarídeos, o número de carbono é no mínimo 3 e o máximo é 7. E por que a gente tem que lembrar que é no mínimo 3 e no máximo 7? Porque nos oligosacarídeos, a quantidade vai de 2 a 10 unidades. Então, a gente vai classificando com base na quantidade de monossacarídeos presentes, na quantidade de carbonos presentes em cada um. Certo? Os mais comuns dos oligosacarídeos são os disacarídeos, que são aqueles que apresentam 2 unidades de carbono. Todo disacarídeo é um oligosacarídeo, mas nem todo oligosacarídeo é um disacarídeo. Aí vamos falar agora sobre os polissacarídeos, depois eu vou especificar alguns exemplos sobre cada um desses três. Os polissacarídeos apresentam mais de 10 monossacarídeos. Então, monossacarídeos de 3 a 7, perdão. Oligosacarídeos de 2 a 10 e polissacarídeos mais de 10. Monossacarídeos unidos, ou seja, o polissacarídeo é um carboidrato muito grande. E devido à sua complexidade, é utilizado como reserva ou componente estrutural. Vamos falar mais sobre eles em breve. Agora vamos voltar para os monossacarídeos, relembrando novamente. O que são monossacarídeos, Bagel? Os monossacarídeos, eles são a menor estrutura dos carboidratos. Aí a gente tem a fórmula CH2ON e a gente tem algumas classificações com base no número de N. Se N for 3, nós chamamos essa molécula de triose. Ele não é funcional isoladamente, então ele precisa se juntar a outras moléculas. E a gente vai seguindo. Os primeiros dois que eu vou falar não são funcionais, que é a triose e a tetrose. Tetrose é quando tem 4 carbonos, ou seja, CH2O e o N é igual a 4. Aí temos a pentose, que é quando tem 5 carbonos. A pentose, ela é funcional, isolada, e a gente consegue identificá-la na ribose, ou seja, no carboidrato que compõe o RNA, e na desoxirribose, que é o carboidrato que compõe o DNA. Nós temos a hexose, que é quando o N é igual a 6, também é funcional de maneira isolada. Conseguimos identificá-la na glicose, na frutose e na galactose. A frutose é o açúcar presente nas frutas, o carboidrato presente nas frutas. E a galactose é o açúcar, o carboidrato, o glicídio, o hidrato de carbono presente nos lactíneos. Mais um exemplo de um carboidrato não funcional, um monossacarídeo não funcional, é a heptose, que é quando N é igual a 7. Tá bom?
Agora vamos para o próximo passo, que é falar um pouco mais sobre os oligossacarídeos. Eles são hidrolisados. O que isso significa? Significa que eles podem ser quebrados pela água. Hidrólise, hidroágua, lise, quebra, quebra pela água. Os monossacarídeos, eles não são hidrolisados. No entanto, são solúveis na água. Então, a gente já tem aqui mais uma diferença entre os monossacarídeos e os oligossacarídeos. Monossacarídeos de 3 a 7 unidades de carbono, oligossacarídeos de 2 a 10 unidades de carbono. Os monossacarídeos, eles não são hidrolisados, mas são solúveis em água. E os oligossacarídeos, eles são hidrolisáveis. Exemplos de oligossacarídeos, agora eu só vou falar sobre os sacarídeos principais, tá bom? Os que a gente mais conversa sobre. Maltose, que é formada de glicose com glicose, tem um perfil energético. A lactose, que é a junção da glicose com a galactose, e também tem perfil energético. E a sacarose, que é a junção da glicose com a frutose, mais uma que tem perfil energético. Então, vocês percebem que os três principais sacarídeos que a gente precisa memorizar, todos têm perfil energético, todos têm uma unidade de glicose, e aí a gente vai juntar glicose com outra glicose, glicose com a galactose e glicose com frutose. É importante lembrar que aqueles leites, é só um exemplo, por causa de cair numa questão. O leite que as pessoas dizem que é zero lactose, não é que ele realmente não tem lactose, mas foram adicionadas neles uma enzima responsável pela quebra da lactase. E aí, quando você ingere, ele já tá quebradinho e a pessoa que tem intolerância à lactose ou alergia à lactose consegue consumir de boa. Pro nosso último tópico sobre os tipos de glicídio, de acordo com sua classificação, nós temos os polissacarídeos. Os polissacarídeos de reserva, eles têm perfil energético para guarda, ou seja, eles ficam armazenando a energia. Exemplos são o amido, que é presente em vegetais e algas, e o glicogênio, que é presente em animais e fungos, normalmente armazenado no tecido muscular. E os polissacarídeos de perfil estrutural, eles têm um perfil de resistência, baixa digestibilidade. Exemplos são a celulose, que está presente nos vegetais e nas algas, e a quitina, que está presente em animais e fungos. A quitina, ela é o glicídio que forma o exoesqueleto dos artrópodes, entendem? E é uma coisa interessante sobre os glicogênios, é que como eles estão no nosso tecido muscular, o nosso tecido muscular ele tem a capacidade de armazenar oxigênio. Isso é muito legal, porque em situações de risco, onde o nosso corpo ele tá com o sistema nervoso adicionado para luta e fuga, aí ele consegue fazer com que mesmo que a gente não esteja respirando oxigênio suficiente, ele consegue liberar um pouco para a gente não morrer sufocado. Algumas observações. Os carboidratos, os polissacarídeos, no caso, eles podem ser divididos em homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. Os homopolissacarídeos, eles são formados por monossacarídeos iguais, independente da quantidade. Exemplo, celulose, amido, quitina, glicogênio, que foram esses que eu falei que são de perfil energético para guarda e perfil de resistência. Foram os exemplos que a gente utilizou. E aí tem os heteropolissacarídeos, que são formados por monossacarídeos diferentes, independente da quantidade. Exemplos são ácido hialurônico, é o nosso principal exemplo. O que acontece com o ácido hialurônico? Ele já é naturalmente presente no nosso corpo, só que ele é hidrofílico. E ao envelhecer, ele para de ser produzido, porque o nosso corpo ele diminui a quantidade de água com o passar dos anos, com o passar da idade, porque reduz o metabolismo. Tem vários motivos. E aí as pessoas começam a ter linhas de expressões. Então tem a galera que é mais ligada assim na beleza, que faz a reposição de ácido hialurônico para não ficar com as linhas de expressão. Bonitinho. Então agora a gente vai falar sobre ligações glicosídicas, mas eu vou deixar para falar em mais uma aula, porque senão não vai dar tempo.